a história de vida de hoje. Vamos ouvir uma história muito interessante e dramática chamada Viagem Acidental. A história começa no trem de fim de ano até o interior pobre do Brasil. A atmosfera natalina se infiltrou em cada vagão lotado. Carmo, um homem de 30 anos, sentou-se ajoelhado perto da janela. Olhando distraidamente para os campos que passavam, ele tinha uma família para brincar na cidade. Uma esposa gentil e 2 bons filhos. Uma vida que muitas pessoas ansiavam, mas no fundo, Carmo sentiu um vazio insípido. Seu casamento, como uma máquina que funciona uniformemente, não tem emoções nem paixão. O sexo é apenas uma obrigação que é feita às pressas durante a noite para terminar a história. Ele voltou para sua cidade natal sozinho, mentindo para sua esposa que iria limpar a casa primeiro, mas, na verdade, ele queria escapar daquela atmosfera familiar sufocante por alguns dias. Ele anseia por um pouco de liberdade, um pouco de espaço para si mesmo. O trem para em uma pequena estação, o fluxo de pessoas é lotado, barulhento e barulhento. E então, no meio da multidão, uma figura familiar fez o coração de Carmo bater mais forte. É Amanda. Seu primeiro amor foi profundo. 10 anos atrás, ela não era mais a garotinha com longos cabelos negros, ou timidamente aninhada atrás dele toda vez que passava por um lugar lotado. A atual Amanda é uma mulher salgada e apaixonada. Ela usava um vestido de lã bege que abraçava seu corpo, não muito revelador, mas o suficiente para acentuar as encantadoras curvas femininas que ela nunca tivera na adolescência. Seu cabelo encaracolado estava tingido de castanho, e seu rosto estava leve, mas suficientemente maquiado para esconder seu cansaço e destacar seus olhos grandes e redondos, com uma tristeza indescritível. Ela puxou a pequena mala, procurando um assento atordoada, e então seus olhos se encontraram, um momento de surpresa, um pouco confuso, e depois um sorriso irônico em seus lábios. O mundo pareceu parar por um momento. Tantas memórias antigas, de repente, voltaram sem aviso prévio. O destino providenciou para que eles se sentassem na mesma fileira de cadeiras, cara a cara. Recomeçar uma história que parecia ter terminado para sempre há 10 anos. O espaço no vagão do trem está lotado e abafado. Pessoas e bagagens amontoadas. O ar está denso com o cheiro de pessoas, o cheiro de comida e o cheiro dos últimos dias do ano com pressa. O destino habilmente providenciou para que Carmo e Amanda se sentassem em uma fileira de 4, de frente uma para a outra, seus joelhos quase se tocando toda vez que o navio esquilo saltava. Essa proximidade inesperada deixou os dois ainda mais confusos. A Amanda é quem fala primeiro, talvez porque as mulheres sejam sempre mais sensíveis em situações embaraçosas. Sua voz era clara e leve, mas havia algo distante. Faz muito tempo desde que te vi. Você ainda está bem? Carmo ficou assustada, envergonhada como um aluno que foi chamado para responder ao trabalho. Ele acenou com a cabeça e disse: "Ah, sim, estou bem. E quanto a você, como você está ultimamente? Você ainda está trabalhando no campo?" A pergunta de Carmo foi um tanto deselegante, porque se ela tivesse trabalhado no campo, não estaria lotada neste trem. Amanda sorriu levemente, um sorriso que não era muito divertido. "Trabalho na cidade como contadora de uma empresa privada. Já se passaram 7 ou 8 anos. Meu marido trabalha na construção civil, ou ele tem que ir trabalhar longe, então eu a deixo sair para o Natal primeiro, e agora posso providenciar para voltar." Ela falou baixinho, como se estivesse relatando para preencher a assustadora lacuna de silêncio entre os dois. Carmo disse: "Ah, por um longo tempo." E então a conversa chegou a um beco sem saída novamente. Ele não sabia o que pedir. Pegou o telefone, desbloqueou-o e bloqueou-o novamente. Um ato sem sentido para esconder sua confusão. Vendo isso, Amanda também pegou o telefone. Ela clicou, surfou, fingiu estar ocupada.
Os dois sentaram-se um em frente ao outro, a quase centímetros de distância, como se estivessem a milhares de quilômetros de distância. Cada um deles se trancou em seu próprio mundo da tela do telefone, mas Carmo não conseguia se concentrar. Sua mente estava completamente ocupada pela mulher à sua frente. Ele olhou para ela. O cabelo castanho de Amanda combina com sua pele clara. Algumas costeletas macias caíam, escondendo parte da testa delicada. Às vezes, ela estendia a mão para acariciar o cabelo, um gesto muito natural, mas aos olhos de Carmo era extremamente sedutor. Seus dedos são alongados, pintados em uma elegante cor nude. No dedo anelar, o anel de casamento de ouro ocidental brilha como um duro lembrete da realidade de ambos. O cheiro do perfume de Amanda não é forte, é suave, fresco, fraco no ar toda vez que ela se move. O cheiro era como uma névoa fina, invisível, enrolada em Carmo, fazendo-o vacilar levemente. Para quebrar o silêncio, Carmo pegou o telefone. Estes são meus 2 filhos. O mais velho está na primeira série este ano, e a criança tem apenas 3 anos. Amanda se inclinou para assistir, sorriu e elogiou a etiqueta. Ladrão, as 2 crianças são tão bonitas e parecidas com você. Quando ela se inclinou, a gola do vestido de lã foi ligeiramente abaixada, revelando sua clavícula sexy e pele branca e lisa. Carmo rapidamente virou o rosto, seu coração batendo mais rápido do que uma batida. Ele sentiu seu rosto queimar, a culpa rastejando em sua mente. Amanda não pareceu notar sua confusão. Ela também abriu o telefone. E esta é minha filha, a pequena Na, da mesma idade do meu pau mais novo. Na foto está uma linda garotinha tirada com um homem que parece bastante estiloso. Carmo tentou forçar um sorriso. Seu marido parece muito maduro. Ele usou essa palavra deliberadamente, uma palavra que era segura e não tinha muitas nuances pessoais. Amanda respondeu com um suave sim e rapidamente guardou o telefone. Ela olhou pela janela, os olhos longe. Carmo sentiu como se houvesse um vislumbre de tristeza em seus olhos. A conversa sobre a própria família de cada pessoa é como um balde de água fria, derramando diretamente nas emoções que acabaram de ser acesas, puxando-as de volta à realidade, que eram apenas 2 velhos amigos que não se viam há muito tempo, que havia inúmeras barreiras invisíveis entre eles em nome da família, responsabilidades e votos. Mas quanto mais ela tentava evitá-lo, mais Carmo não conseguia parar de comparar. Ele compara o marido na foto de Amanda a si mesmo. Ele faz Amanda feliz? Ele reconhece a profunda tristeza nos olhos de sua esposa? E então, ele comparou sua esposa a Amanda. Sua esposa era gentil, mas ela não tinha mais o olhar tímido ou os gestos que faziam seu coração palpitar. A vida conjugal transformou o amor em amizade, a paixão em responsabilidade. Com sua esposa, ele se sente tranquilo, mas chato. Com Amanda agora, ele viu uma distração, um perigo encantador. A atmosfera envergonhada provavelmente teria durado até o final da viagem, se o navio não tivesse buzinado por um longo apito e rolado lentamente sobre a ponte de ferro sobre o grande rio, o símbolo da província. Uma cena familiar apareceu, fazendo com que os dois inconscientemente olhassem pela janela. O rio da cidade natal ainda está flutuando, carregando o lodo vermelho dos últimos dias do ano. À distância, bosques de bambu verdes sussurravam ao vento, telhados de telhas vermelhas escondidos atrás de jardins cobertos de vegetação. Nada parece ter mudado. Carmo, de repente, sentiu seu coração afundar. Ele disse suavemente. Sua voz era narrativa. Estou prestes a chegar. Esta ponte ainda é a mesma de antes. Apenas as pessoas que passam por ela são diferentes. As palavras descuidadas de Carmo tocaram acidentalmente a confidente de Amanda. Ela se virou para olhar para ele, seus olhos não mais distantes, mas sim uma profunda simpatia. Sim. O que resta depois de 10 anos? Quão rápido você é?
Com essa frase, a parede invisível entre eles parecia desmoronar. Eles começaram a falar sobre os velhos tempos. A memória é como um filme em câmera lenta, repetindo cada uma das imagens mais claras e doces. Carmo sorriu. Você se lembra da encosta logo atrás desta ponte? No passado, toda vez que eu passava por você com uma bicicleta frágil, a essa altura eu só queria jogar fora o carro e a pessoa. Amanda riu, risos claros como sinos de vento, dissipando todo o cansaço e sufocamento do vagão. Ela se apaixonou por ele uma vez, o constrangimento de uma garota de 18 dias. Eu me lembro, toda vez que eu dava uma desculpa para fazer você descer, para passear, e a culpa era que eu comia muito, então o carro não podia subir. Sua coisa mesquinha. Carmo esclareceu apressadamente. Sinto muito por você. Naquela época, eu era magro e não podia carregar o mundo inteiro nas costas assim. A piada meio real e meio falsa de Carmo surpreendeu Amanda. Mundo? Quanto tempo se passou desde que ela ouviu essas duas palavras? Quanto tempo se passou desde que ela deixou de ser o mundo de ninguém? Seu marido, ele a amava, era responsável por ela, mas nunca havia falado com ela palavras tão aladas. Para ele, ela é sua esposa, a mãe de seus filhos, aquela que administra o trabalho doméstico, não o mundo inteiro que precisa ser protegido e fechado. Vendo Amanda em silêncio, Carmo pensou que ele estava dizendo algo errado, e ele apressadamente passou para outras coisas. Ah, e a árvore fênix no pátio da casa da aldeia, eu nem sei? Carmo hesitou, não se atrevendo a terminar a frase, mas Amanda entendeu. Seu rosto estava ligeiramente corado. Como ela poderia esquecer aquele lugar? Sob a velha árvore fênix, em uma tarde ardente de verão, Carmo tremeu e deu seu primeiro beijo nos lábios. Um beijo desajeitado e inocente, apenas um toque muito leve dos lábios, mas fez o mundo inteiro da garota de 18 anos se mexer. Amanda acenou com a cabeça ligeiramente, sua voz sussurrando. Acho que sim. Todos os anos eu volto. Vejo flores vermelhas desabrochando em um canto do céu. Eles continuaram sendo pegos em histórias intermináveis, desde o fato de que o cabelo comprido de Amanda sempre foi provocado por Carmo, como uma bruxa no passado, até a história de que Carmo aprendeu a andar de moto porque queria se casar com ela e caiu e quebrou o braço. Memórias que pareciam ter sido enterradas pelo tempo e pelas preocupações de uma vida de arroz e dinheiro, agora estão vivas, intactas e estranhamente frescas. Eles perceberam que pareciam se entender melhor do que seus parceiros. Eles podem falar livremente sobre as coisas mais bobas, podem rir alto sem manter a mente. À medida que as histórias do passado se desvaneceram, eles começaram a falar sobre o presente com mais cuidado. Amanda suspirou, seus olhos olhando para longe. Às vezes me sinto muito cansada, irmão. A vida na cidade não é fácil. Meu marido vai o tempo todo, eu vou trabalhar sozinha, cuido dos meus filhos e cuido das tarefas domésticas do meu marido. Meus sogros também são bons, mas morar juntos também tem muitas coisas difíceis a dizer. Carmo ouviu em silêncio. Ele podia imaginar as pressões que Amanda estava sentindo. Ele olhou para seus ombros magros e um sentimento de pena despertou em seu coração. Ele também abriu seu coração. Minha vida parece boa na superfície. Um emprego estável, uma boa esposa e bons filhos. Mas só no cobertor você pode saber que o cobertor tem piolhos. Minha esposa, ela é muito boa, mas desde que teve filhos, toda a sua atenção tem sido dedicada a eles. Ele muitas vezes se sente como uma pessoa redundante em casa. O casal vivia tranquilamente um ao lado do outro como dois colegas de quarto. Pela primeira vez em anos, eles puderam compartilhar sua dor de cabeça com alguém que realmente ouviu e entendeu. Encontram na outra pessoa a imagem de si mesmas. Pessoas que estão sozinhas nos seus próprios matrimônios, que anseiam por uma partilha, uma harmonia de alma. O navio ainda corria de um lado para o outro, deixando campos e aldeias para trás. Mas nesta cabana apertada,
Um mundo próprio de Carmo e Amanda está sendo formado. Um mundo construído sobre doces lembranças e profunda empatia. Chegando à próxima estação, havia mais alguns passageiros no trem, e a atmosfera ficou ainda mais apertada. Amanda se levantou e planejou colocar sua bolsa no bagageiro superior para ter mais espaço para sentar. Assim que ela estava esticando os pés para cima, o navio de repente deu um solavanco forte e pisou no freio. Perdendo o equilíbrio, Amanda estendeu a mão e caiu em direção a Carmo. Reflexivamente, Carmo estendeu as duas mãos para apoiá-la. Todo o corpo macio de Amanda bateu em seu colo. Um momento de atordoamento repentino para os dois. Carmo podia sentir claramente cada curva de seu corpo pressionada contra o peito. O cheiro suave de seu cabelo correu direto para o olfato dele, apaixonado e encantador. Através do suéter fino, ele sentiu a suavidade de sua pele e o calor de seu corpo. O coração de Carmo batia como um tambor. Ele quase prendeu a respiração. Seus braços inconscientemente se apertaram um pouco mais, como se estivesse com medo de que, se soltasse, esse momento desapareceria. Amanda também ficou estupefata em seus braços. Ela podia sentir o peito sólido de Carmo, seu batimento cardíaco acelerado e seu hálito quente em seu cabelo. Há quanto tempo ela não era abraçada por um homem assim? Seu marido, seus abraços, se houver, estão logo acima do orador, apressados, mais obrigatórios do que emocionais. E esse abraço, mesmo que relutante, a fez se sentir estranhamente segura e protegida. Alguns segundos se passaram, até um século, e Amanda acordou. Ela empurrou Carmo apressadamente, seu rosto corou, e ela disse: "Eu sinto muito." Carmo também a soltou, membros teimosos. "Não, nada. O trem freia muito rápido. Você está bem?" "Sim, estou bem." Os dois ficaram em silêncio novamente. Mas esse silêncio era diferente. Não era mais envergonhado, mas cheio de emoções sem nome. Flashes invisíveis de eletricidade correndo para frente e para trás entre os dois olhos que tentavam evitar um ao outro. Para dissipar a atmosfera estranha, Carmo sugeriu: "Ou devo ir ao vagão-restaurante e encontrar algo para fazer um lanche?" Sentar em um lugar é cansativo. Amanda hesitou por um momento e depois acenou com a cabeça em concordância. Era uma desculpa perfeita para os dois escaparem desse espaço repentinamente estreito e escuro. O corredor entre os vagões estava lotado de pessoas e bagagens. Carmo tomou a iniciativa de abrir o caminho. Em um momento em que estava muito lotado, ele não disse não e naturalmente se virou e agarrou o pulso de Amanda e o puxou para longe. Sua mão era grande e quente, envolvendo seu pulso esguio. Uma corrente elétrica percorreu sua espinha, fazendo Amanda tremer levemente. Ela estava prestes a retirar a mão, mas alguma força invisível a impediu. Ela apenas o deixou guiá-la assim, uma rendição confiante, assim como ela confiava em segui-lo pelas ruas da vila no passado. O punho foi originalmente feito para ajudá-la no meio da multidão, mas de alguma forma, Carmo não o soltou, mesmo quando chegaram ao vagão-restaurante mais silencioso. Ele apenas afrouxou a mão ligeiramente, mudando de segurar o pulso dela para segurar a mão dela até a metade. Eles escolheram uma pequena mesa perto da janela. Nesse momento, Carmo lamentavelmente soltou a mão de Amanda. Depois de pedir 2 xícaras de café com leite quente, a atmosfera entre os dois era muito mais natural. Colisões físicas acidentais ou intencionais agora quebraram o último dos clichês. Carmo olhou para Amanda, seu olhar agora não mais sorrateiro, mas mais direto e ousado. Ele disse em voz baixa: "Admito que você está tão diferente agora, mais salgado, mais charmoso." O elogio franco de Carmo deixou Amanda um pouco envergonhada. Ela abaixou o rosto, as bochechas coradas, mas então ela olhou nos olhos dele, seu olhar solto e um pouco azedo. Ela zombou: "Você é uma mulher. Se a vida não é satisfatória, você tem que saber se embelezar para se confortar.
Você não pode simplesmente sentar em um lugar e esperar que alguém o elogie por sua beleza. A resposta de Amanda foi como uma flecha que atingiu o coração negro de Carmo. Era uma piada, uma confidente, uma reprovação por seu casamento incompleto. Carmo de repente se sentiu triste e percebeu que por trás daquela aparência calorosa e confiante havia uma alma que se sentia solitária e sem atenção. Ele deixou escapar. Pessoas como você devem ser amadas e mimadas todos os dias. O navio acabou desacelerando. O som das rodas rangendo nos trilhos rangeu e depois parou completamente na pequena estação distrital. O ar de sua cidade natal entrou pelas janelas abertas. Um ar fresco e frio da tarde de fim de ano carrega o cheiro de palha velha, solo úmido e fumaça de cozinha se espalhando dos telhados ao redor. Aquele cheiro familiar fez Carmo e Amanda sentirem seus corações amolecerem. O fluxo de pessoas saiu apressadamente do trem. Todos estavam apressados, ansiosos para voltar para casa rapidamente, após uma longa viagem. Carmo e Amanda também se juntaram à multidão, mas seus passos eram um pouco mais lentos. Parecia que ambas eram nostálgicas, não querendo que esse momento de estar juntas acabasse cedo demais. De pé em frente ao portão da estação, apareceu um problema prático. Deve ser mais de 10 quilômetros da estação até a comuna. Mas um mototáxi, na tarde de 24 de Natal como este, é raro e caro. Amanda estava lutando para ligar para sua família para buscá-la, quando Carmo falou rapidamente. Sua voz parecia natural, mas na verdade foi calculada com antecedência. É muito difícil pegar um carro nesta estação agora, e é preciso muito esforço para ligar para sua família para buscá-lo. Ou é assim, eu tenho um primo por perto, deixe-me correr e pegar uma moto emprestada e me levar de volta por um tempo. Amanda hesitou um pouco. A oferta de Carmo era razoável e oportuna, mas ela sabia que, se concordasse, isso significaria que ela e ele teriam mais tempo juntos novamente. Isso é fascinante e perigoso. Ela olhou para Carmo hesitante e depois para longe, uma luta feroz em seu coração. Uma voz nela diz para você recusar, manter distância, lembrar que você é uma pessoa casada. Mas outra voz mais forte sussurrou: apenas vá, é apenas uma jornada curta, não é grande coisa. Além disso, ela realmente ansiava pela sensação de sentar atrás dele, sendo protegida por ele como nos velhos tempos. No final, a fraqueza triunfou. Amanda acenou com a cabeça ligeiramente. Então isso te incomoda demais? Carmo sorriu brilhantemente. O sorriso de uma pessoa que alcança um propósito. Não se preocupe. Vou ficar aqui e esperar por você por 10 minutos. Dizendo isso, ele caminhou rapidamente em direção ao pequeno beco perto da estação, à sombra de suas costas, firme e cheia de excitação. 10 minutos depois, Carmo voltou em uma velha motocicleta digital. A estrada da aldeia no final do ano é pacífica. Em ambos os lados da estrada estão campos de arroz colhidos, restolho e alguns bandos de cegonhas brancas estão procurando comida vagarosamente. A brisa fria da tarde soprou, trazendo consigo o sabor do Natal que se aproximava. Amanda sentou-se na parte de trás do carro. A princípio, ela só se atreveu a se apoiar levemente no ombro da camisa de Carmo, mantendo uma certa distância. Mas quando o carro entrou em uma estrada de terra esburacada, Carmo sussurrou atrás dele: é estrada de esquilo, vou te dar um bom abraço. Como se esperasse por isso, Amanda moveu ligeiramente o corpo, envolvendo os braços em volta da cintura de Carmo, a princípio envergonhada. Mas então ela abraçou com mais força. Ela pressionou a bochecha contra suas costas largas e quentes, sentindo cada movimento de seus músculos toda vez que ele assumia o controle do volante. O cheiro de seu suor masculino se misturou com o cheiro da brisa de cobre para formar uma fragrância que a fascinou. Esse sentimento é estranho e dolorosamente familiar. Isso a leva de volta às tardes de namoro de 10 anos atrás. Na mesma estrada, na mesma moto, ela também costumava abraçá-lo alegremente assim. Carmo também sentiu os braços de Amanda claramente.
o calor de seu corpo se espalhando por sua camisa e se espalhando por todo o corpo. Aquele braço não apenas a impediu de cair, mas também parecia segurar toda a sua alma. Ele deliberadamente andou um pouco mais devagar, querendo estender a distância, prolongar esse momento mágico. O carro continuou em silêncio. Ninguém disse uma palavra a ninguém, mas eles podem ouvir claramente os batimentos cardíacos um do outro através dos batimentos cardíacos, através de sua respiração e através de seus abraços. Logo, eles chegaram à cabeça da aldeia de Amanda. Carmo parou o carro em um cruzamento, onde havia uma antiga árvore de arroz, longe o suficiente para que os aldeões não pudessem vê-la. Ele sabia que não poderia levá-la mais fundo. Amanda soltou a mão e pulou do carro. Ela corrigiu o cabelo que havia sido bagunçado pelo vento, não se atrevendo a olhar Carmo diretamente em seus olhos. Obrigada, estou bem em entrar aqui. Sua voz tremeu levemente. Chegou o momento da despedida, e nós dois nos sentimos desapontados. Carmo olhou para Amanda, olhando profundamente em seus olhos, que ainda estavam cheios das emoções da viagem. Ele não queria acabar aqui. Uma imprudência de repente surgiu nele. Ele abriu a boca, com a voz rouca. Amanda, são cerca de 10 horas da véspera de Ano Novo. Você quer voltar para a velha árvore fênix? Vou rever um pouco a velha história. A sugestão de Carmo foi como uma pedra jogada em um lago calmo, criando inúmeras ondulações no coração de Amanda. Ela estava atordoada, seu coração batendo descontroladamente. Sair na véspera de Ano Novo e ir para o antigo local de encontro, seu significado é muito claro. Ela não respondeu, apenas ficou em silêncio, as mãos entrelaçadas em confusão. Mas então, ela levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Carmo. Não havia rejeição em seus olhos, apenas perplexidade, um pouco de medo e um desejo que não podia ser escondido. O silêncio é a resposta. Carmo entendeu isso. Ele acenou levemente com a cabeça e ligou o motor. Sem dizer mais uma palavra, virou o carro e foi embora, deixando Amanda sozinha sob a sombra do arrozeiro, seu coração emaranhado como seda. Na noite do dia 24, não havia lua. Não importava. Apenas o doce frio do norte permeava a carne e a fragrância se espalhava do quintal de alguém. Dentro de casa, os pais de Carmo estavam sentados assistindo ao programa Taquan em uma TV antiga, ocasionalmente rindo. Carmo sentou-se ao lado dela, com o coração inquieto. Seus olhos estavam grudados na tela, mas sua mente estava em algum lugar distante. Sob a velha árvore fênix no final da aldeia, ele olhou para o relógio. Eram mais de 9h30. Ela virá? Ou depois de voltar para casa, a razão triunfa, e ela decide não vir. O nervosismo misturado com um pouco de ansiedade fez seu coração bater mais rápido. Exatamente às 10 horas, Carmo se levantou e disse aos pais: "Vou sair para encontrar meus amigos do ensino médio por um tempo e depois voltar." Seu pai acenou com a cabeça. "Sim, vamos. Mas vamos para casa mais cedo antes da véspera de Ano Novo, filho." As palavras de papai foram como uma pequena faca cortando o coração de Carmo. A culpa aumenta, mas não é forte o suficiente para parar seus passos em direção a Amanda. Ela também está passando por uma luta igualmente interna. Após a refeição de fim de ano, ela ajuda a sogra a limpar, brincar com a filha e tentar ser uma esposa e nora filiais, mas seu coração não parou de insistir. A imagem de Carmo e sua promessa continuava girando em sua cabeça. Ela estava com medo de ser descoberta, medo de palavras divergentes e medo de si mesma. Mas então, quando ela pensou no olhar sério de Carmo para o garfo e nas costas firmes que ela segurou todo o caminho de volta, ela não pôde recusar. Ela disse à sogra, que estava com um pouco de dor de cabeça, queria sair para passear e respirar o ar por um tempo. Sua sogra também não teve dúvidas, apenas disse a ela para usar mais roupas quentes. Amanda rapidamente vestiu a camisa e saiu pelo portão no escuro. A estrada da aldeia estava vazia, apenas o som de cães latindo e o som de fogos de artifício explodindo à distância.
Cada passo de Amanda era pesado. Enquanto caminhava, ela se perguntava o que estava fazendo, mas suas pernas continuavam se movendo, como se algum poder mágico invisível a estivesse puxando para a velha árvore fênix. De longe, Carmo viu a sombra de Amanda. Ele estava aninhado contra o tronco de uma árvore, seu coração parecia saltar do peito. Ele estava aninhado contra o tronco de uma árvore. Seu coração parecia saltar do peito. Ele esperou por 15 minutos até um século. Amanda se aproximou e as duas se entreolharam em silêncio. Sob a luz fraca das casas distantes, Carmo viu que o rosto de Amanda estava um pouco pálido. Talvez seja por causa do frio, talvez seja por causa da ansiedade. Ele tirou o lenço e colocou nela. Está tão frio, o que você está fazendo aqui? A pergunta é supérflua, mas contém um interesse caloroso. Amanda não disse nada, apenas abaixou a cabeça, apertando seu lenço e seu calor. Eles se sentaram na grande pedra sob a árvore, onde costumavam se sentar. O espaço era tão silencioso que eles podiam ouvir a respiração um do outro. De repente, fogos de artifício brilharam no céu do centro do distrito, pintando flores brilhantes e depois desaparecendo na escuridão. Aquele momento glorioso, mas breve, foi como o próprio encontro deles agora. Carmo falou primeiro, com a voz baixa e rouca na noite. Depois do rompimento, houve noites na cidade, eu não consegui dormir. Fico me lembrando da sensação de passar por você em uma bicicleta velha, lembrando o cheiro de flores de toranja no meu jardim. Eu me perguntei, como você está agora? Você está feliz? A confissão inesperada e honesta de Carmo fez o coração de Amanda tremer e suas lágrimas começaram a escorrer. Ela também confessou, com a voz embargada. Tentei esquecer. Tentei cultivar minha nova família, mas você é como uma cicatriz no meu coração. Normalmente estava bem, mas quando o vento voltou ao céu, ele latejou de dor. Toda vez que volto para minha cidade natal, passando por esses lugares, não posso deixar de me lembrar de você. No final das contas, não era só ela, mas ele também. Ambos carregam em seus corações uma nostalgia, um arrependimento por um amor inacabado. A solidão em seu próprio casamento os empurrou para os braços um do outro em busca de conforto, harmonia. Carmo gentilmente se aproximou de Amanda. Ele olhou profundamente em seus olhos lacrimejantes e brilhantes. Ele viu nela a imagem de si mesmo, um homem covarde que não se atreveu a lutar por seu amor há 10 anos e agora está fazendo algo errado. Mas ele não conseguia parar. Ele lentamente estendeu a mão, agarrando a mão de Amanda. Sua mão estava fria, mas extremamente macia. Ela recuou reflexivamente, mas depois o deixou sozinho. Carmo apertou a mão dela levemente, transferindo seu calor para ela. Aquele punho não tinha desejo carnal. É apenas uma conexão, uma recepção reconfortante para duas almas quebradas. É uma afirmação de que nesta véspera de Ano Novo, eles não estão mais sozinhos. O punho de Carmo era como um fogo ardente, depois explodiu violentamente, queimando todas as barreiras, todas as apreensões na mente de Amanda. O calor de sua palma não apenas passou por sua carne, mas também penetrou nas profundezas de seu coração, aquecendo sua alma que estava fria há muito tempo. Ela não conseguia mais pensar em nada. Não se preocupava mais com o marido, os filhos e os desentendimentos. Nesse momento, em seu mundo, havia apenas ele, o homem sentado ao lado dela, que ocupara um canto de suas memórias mais importantes. Carmo sentiu a rendição de Amanda através de sua mão. Ele não tentou mais recuar, mas fechou-o até a metade, em resposta ao punho. Ele apertou levemente, como se para confirmar que não iria soltar. Ele lentamente a virou, encarando-o completamente. As duas faces estão separadas por apenas um braço. Sob a luz fraca da 24ª noite, ele olhou profundamente nos olhos dela. Aqueles olhos eram como um lago silencioso de outono, mas ele viu que no fundo do lago estavam as ondas subterrâneas que rolavam violentamente. Ele viu nela a imagem de si mesmo, um homem ganancioso,
que queria a paz de sua família e ansiava pelo calor de um amor extraconjugal. Seu olhar não era mais a provocação dos velhos tempos, nem a hospitalidade da primeira vez que se encontraram novamente. É o olhar de um homem que está olhando para uma mulher que ele anseia. O olhar varreu de sua testa até a ponte do nariz e depois parou por um longo tempo nos lábios ligeiramente entreabertos de Amanda. Aqueles lábios, há 10 anos, ele só se atreveu a tocá-los timidamente. Agora, era como um fruto proibido cheio de poder mágico, convidando-o a cometer crimes. Ele não resistiu mais. Sua razão foi completamente derrotada pelo instinto e pelo desejo. Ele lentamente, muito lentamente, se abaixou, tanto para ver a reação dela, quanto para prolongar esse momento de suspense de tirar o fôlego. Amanda não se intimidou. Ela era como um pequeno cervo iluminado pelos faróis do carro de caça, parado imóvel, entregando-se completamente ao destino. Quando o hálito quente de Carmo atingiu seu rosto, ela lentamente fechou os olhos. Um ato de aprovação, de rendição incondicional. E então, seus lábios tocaram os dela. Não é mais o toque leve e inocente de 10 anos atrás. Esse beijo é como um turbilhão de paixão, pressa e um tanto desesperado. É uma libertação para 10 anos de repressão, 10 anos de nostalgia, arrependimento e insatisfação com a realidade. Carmo passou um braço em volta da cintura de Amanda, puxando-a para perto dele. Com a outra mão, ele deslizou em seu cabelo sedoso, segurando a nuca dela com força para aprofundar o beijo. Amanda não era mais tímida. Ela envolveu os braços em volta do pescoço de Carmo, respondendo ao beijo dele com a mesma intensidade. Eles se beijaram apaixonadamente, como se quisessem compensar todos os meses de separação, como se quisessem drenar a vitalidade um do outro. Nesse beijo, há a doçura do amor antigo, o sabor salgado das lágrimas e a amargura do pecado. No meio do beijo, estar no auge da paixão, o som do sino do templo ecoou de longe, tocando na noite tranquila, sinalizando que a véspera de Ano Novo estava chegando. O som do sino do templo era como um martelo batendo diretamente na consciência de ambos. Eles se assustaram e acordaram, e rapidamente se separaram um do outro. Ambos estavam ofegantes, seus rostos corados e seus olhos estavam cheios de perplexidade e confusão. O espaço afundou em silêncio novamente, mas era um silêncio aterrorizante. A paixão agora havia se dissipado, deixando apenas um sentimento de culpa nu e pesado. Carmo olhou para Amanda e viu que ainda havia vestígios do beijo em seus lábios. Foi sedutor e uma prova de seu pecado. Ele gaguejou. Amanda, você... Sinto muito. Amanda não respondeu. Ela apenas balançou a cabeça e levantou a mão para cobrir a boca. Lágrimas começaram a fluir. Ela chorou silenciosamente. Apenas seus ombros finos tremiam. Por que ela chorou? Provavelmente todos. Eles sabiam que apenas com esse beijo eles haviam cruzado uma linha que não podia mais ser revertida. A relação entre eles não é mais uma velha amizade, não é mais uma revisão do passado. Tornou-se uma falsa afeição. Um caso real. Eles se empurraram para uma bagunça, um abismo sem saber a saída. O som dos fogos de artifício para comemorar o Ano Novo começou a explodir no céu. Mas no coração de Carmo e Amanda neste momento, havia apenas uma cor cinza de confusão e culpa. Na manhã do dia 25 de Natal, Carmo levantou-se cedo, vestiu roupas novas e seguiu os pais para desejar o Natal aos parentes. Ele tentou ser alegre, sorrindo e dizendo bons votos e pacotes vermelhos para as crianças. Mas em seu coração havia uma tempestade. O beijo da noite passada e a imagem de Amanda chorando em seus braços o assombram sem parar. Ele sentiu que era falso, tão miserável. Ele está enganando a todos, enganando sua esposa e filhos, enganando seus pais, que estão sempre orgulhosos dele. Mas mesmo quando a culpa roía seu coração, ele não conseguia parar a nostalgia por Amanda que estava se mexendo em seu coração. Ele só queria vê-la imediatamente,
segurá-la em seus braços, dizer-lhe: "Sinto muito." Ele reuniu toda a sua coragem e secretamente enviou-lhe uma breve mensagem enquanto todos não estavam prestando atenção. "Você quer me ver?" Uma casa abandonada no final da aldeia, onde eu costumava brincar de esconde-esconde. Mais 1 hora. Enviado, ele esperou em voz baixa. 5 minutos, 10 minutos se passaram e ela ainda não respondeu. Ele começou a ficar frustrado. Talvez ela estivesse com medo. Talvez ela tenha decidido terminar aqui, e isso pode ser melhor para vocês dois. Mas então, seu telefone vibrou e uma mensagem continha apenas uma palavra: sim. O coração de Carmo parecia estar bombeado com um novo sopro de vida. Todos os sentimentos de culpa são temporariamente jogados na parte de trás da cabeça, deixando apenas ânsia e antecipação. Amanda está em uma situação semelhante. Ela está com a família do marido para desejar o Natal com o avô, segurando a filha, sorrindo para todos. Mas seu sorriso parecia estranho e sua mente voou para outro lugar. Ela não conseguia esquecer o beijo de fruta proibido na noite passada. Ela não conseguia esquecer a sensação de segurança nos braços de Carmo. Quando ela recebeu sua mensagem, suas mãos tremeram. Ela sabia que não deveria ir. Ela sabia que isso era um erro fatal, mas sua nostalgia e desejo de estar com ele eram maiores do que o medo. Ela pediu licença à filha para chorar, pediu para dormir e depois pediu permissão aos sogros para deixar a mãe e a filha irem primeiro. No caminho de volta, ela mandou seu filho para sua mãe biológica para cuidar dela, mentindo que ela tinha um velho amigo para encontrar por um tempo. A casa abandonada está localizada no final da aldeia, cercada por jardins cobertos de vegetação. Poucas pessoas passam. Já foi um lugar para testemunhar os jogos de seus filhos inocentes. Hoje, ele estava prestes a se tornar uma testemunha de um caso pecaminoso. Carmo veio primeiro. Ele ficou atrás da porta podre, esperando ansiosamente. Poucos minutos depois, Amanda apareceu. Ela caminhou rapidamente, ocasionalmente virando a cabeça para olhar, parecendo assustada. Quando ela viu Carmo, ela pareceu estar aliviada de seu fardo e entrou apressadamente. Carmo fechou a porta até a metade. Dentro de casa, a luz é bastante fraca, o ar é úmido e frio, cheio do cheiro da poeira do tempo. Eles ficaram um em frente ao outro. Ninguém disse uma palavra, apenas olharam profundamente nos olhos um do outro. Seus olhos dizem tudo: nostalgia, saudade e até luta. Carmo deu um passo à frente, gentilmente estendendo a mão para acariciar os cachos de Amanda, que ainda estavam úmidos em suas bochechas. Ele sussurrou, com a voz rouca: "Não consigo parar de pensar em você." Amanda fechou os olhos, apreciando suas carícias suaves. Ela também respondeu com um sussurro trêmulo: "Eu também." Assim, todas as barreiras restantes desapareceram completamente. Carmo se abaixou, encontrando os lábios de Amanda. O beijo desta vez não foi mais tão apressado quanto na noite passada. É lento, profundo e apaixonado. Eles continuaram dando longos beijos um no outro, abraços apertados, carícias afetuosas. A mão de Carmo começou a perder a paz. Ele acariciou as costas de sua abelha, sentindo cada curva quente sob a pelagem grossa. Amanda também não resistiu. Ela se aconchegou profundamente em seu colo, respondendo a ele com gestos desajeitados, mas ansiosos. No meio da velha casa fria, entre a poeira do tempo e o fardo do pecado, eles vieram um ao outro com uma natureza irresistível. Eles se aqueceram com todas as paixões reprimidas de 10 anos separados. E então, o que tinha que vir, finalmente veio. No chão frio coberto de palha seca, que Carmo havia preparado às pressas, não havia cama confortável, nem luz de velas românticas, apenas 2 corações solitários e 2 corpos ansiosos para se fundirem em um. Depois de momentos apaixonados, eles se deitaram um ao lado do outro em silêncio. A paixão passou, deixando apenas a verdade nua e dura. Amanda virou o rosto para dentro, encolhendo,
seus ombros magros, tremendo. Ela chorou novamente, mas eram lágrimas silenciosas, sem um único soluço. Carmo a puxou em seus braços, abraçando-a com força por trás. Ele não sabia o que dizer para confortá-la, porque ele mesmo estava se sentindo confuso e culpado ao extremo. Ele beijou o cabelo dela levemente, sussurrando: "Não chore, você está aqui." Mas suas palavras só a fizeram chorar ainda mais. Quem é você para pedir para estar com ela? Ele também é o marido de outros, o pai de outros filhos. Ele a abraçou agora, mas em um momento ele teria que voltar para sua família novamente, deixando-a sozinha para enfrentar essa amarga verdade. Carmo fechou os olhos e a imagem de sua esposa e 2 filhos pequenos apareceu claramente novamente. Seu coração doía como um corte. Ele os traiu por quem amava e era responsável. Mas quando ele olhou para a mulher que estava tremendo em seus braços, ele não conseguiu soltá-la. Ele sabia que estava errado, completamente errado, mas não podia se arrepender. Depois daquele fatídico primeiro dia, Carmo e Amanda provaram a droga proibida mais poderosa. A culpa ainda estava lá, ainda atormentando-os em seus momentos de solidão, mas não era suficiente para superar o desejo de estar juntos, de se tocar. Os curtos dias de Natal, de repente, se tornaram um jogo dramático e arriscado de esconde-esconde. Eles se tornam excelentes atores, mentirosos profissionais na frente de seus parentes. Na manhã do segundo dia, Carmo disse à família que estava indo para a reunião de turma do ensino médio. Uma desculpa que não poderia ter sido mais perfeita. Amanda pede permissão à família para visitar um velho amigo que está doente. E então, eles se conheceram em um pequeno café escondido em um beco na cidade do distrito. Eles escolheram um canto escondido, sentados um ao lado do outro. A mão de Carmo agarrou a mão de Amanda debaixo da mesa. Eles não falaram muito, apenas se entreolharam. Os olhos dão um ao outro todas as palavras de amor. A nostalgia que não pode ser colocada em palavras. A sensação de ser desajeitado, sentado com sua amante, com medo de ser pego por conhecidos, era aterrorizante e estranhamente estimulante. Na tarde do dia 25, a igreja da aldeia vizinha ainda estava lotada. Amanda mente sobre ir ao mercado comprar mais algumas coisas. Carmo também disse que foi ao mercado para ver as flores. Eles se misturaram à multidão, fingindo ser 2 estranhos que por acaso se encontraram. Em um lugar lotado, eles não podem fazer gestos íntimos. Mas é isso que torna a data mais interessante. Carmo foi primeiro. Amanda seguiu. Ocasionalmente, ele parava em uma fileira de flores, fingindo observar, esperando que ela se aproximasse. Enquanto ela passava, a mão dele gentilmente roçou sua cintura involuntariamente, mas intencionalmente. Um toque leve, o suficiente para fazer os 2 corações baterem descontroladamente. Eles encontraram um canto escondido atrás das fileiras de árvores ornamentais, onde poucas pessoas notaram. Carmo puxou Amanda de volta, deu um beijo apressado em seus lábios e rapidamente se separou, misturando-se à multidão como se nada tivesse acontecido. Cada reunião, por mais breve que seja, lhes dá mais energia. Dá-lhes coragem para continuar a afundar profundamente nesse relacionamento errado. Eles se sentem ressuscitados, para serem eles mesmos, diferentes das pessoas chatas e de mau gosto, quando estão com suas famílias. E então, o que vier, deve vir. O anseio físico, uma vez despertado, não pode ser facilmente extinto. Apertos de mão e beijos apressados em um lugar lotado não são mais suficientes para satisfazê-los. Na tarde do dia 4, restava apenas um dia para eles voltarem à cidade, para voltarem às suas vidas reais. O desespero e o pensamento de estarem separados os tornaram mais imprudentes do que nunca. Carmo mandou uma mensagem para Amanda. "Eu só quero estar com você de novo." Desta vez, Amanda não hesitou. Ela respondeu imediatamente. "Onde?" "O Milk Flower Inn, no topo da cidade." Foi uma decisão ousada e arriscada. Os motéis são um lugar sensível. Se pego aqui, é inegável. Mas eles desafiaram tudo.
Carmo chegou primeiro, alugando um pequeno quarto no segundo andar. O quarto era simples, com apenas uma cama, uma secretária e uma televisão antiga. O cheiro de alvejante e o mofo de um lugar que carece de cuidados correm para o nariz. Mas eles não se importam. Este lugar é o paraíso deles, mesmo que seja apenas por algumas horas. Quando Amanda entrou, Carmo imediatamente a puxou de volta, batendo a porta atrás dela. Ele a abraçou com força, enterrando o rosto em seus cabelos, inalando o cheiro familiar. Ele sussurrou: "Sinto sua falta. Lembro-me de enlouquecer." Amanda também o abraçou. Este encontro não tem mais o constrangimento e a surpresa da primeira vez em uma casa abandonada. Em vez disso, há a audácia e um pouco de desespero daqueles que sabem que seu tempo está se esgotando. Eles correram um para o outro como dois corpos queimados, sabendo que havia um fogo escaldante na frente deles. Mas eles não podiam parar. Eles se deram beijos intensos, carícias apaixonadas. Eles aproveitam cada segundo e cada minuto curto, tentando gravar as imagens um do outro, os cheiros e sentimentos um do outro no fundo de suas mentes, para carregar com eles nos dias que virão. Desta vez, depois que a paixão passou, Amanda não chorou. Ela ficou imóvel nos braços de Carmo, os olhos bem abertos, olhando para o teto irregular. Ela perguntou suavemente, sua voz cheia de preocupação: "No dia em que Amanda se for, o que vai acontecer comigo?" A pergunta de Amanda foi como uma facada na realidade. Carmo a apertou com mais força. Ele também não sabia a resposta. Ele só pôde dizer impotente: "Eu não sei, Amanda, eu realmente não sei. Eu só sei que preciso de você agora." Eles ficaram em silêncio juntos, sem dizer mais uma palavra. Do lado de fora, o som dos alto-falantes da ala ainda espalhava canções sobre a primavera e os membros da reunião. Mas nesta pequena sala, a primavera parecia estar chegando ao fim, e um longo e frio inverno de separação e tormento estava prestes a começar. No quinto dia, o último dia do feriado, a tristeza de estar separado envolveu os dois. Eles decidiram se encontrar uma última vez, não em um lugar apertado e escuro como um motel, mas para uma caminhada na estrada ventosa, a estrada que costumavam voltar da escola juntos nos velhos tempos. Eles querem redescobrir um pouco da clareza e inocência do passado antes de retornar à dura realidade. Carmo passa por Amanda em uma moto. Ambos ficaram em silêncio, mas o silêncio desta vez não foi constrangimento ou paixão, mas o peso de uma separação anunciada. Amanda envolveu os braços em volta de Carmo. Ela descansou a cabeça nas costas dele, fechando os olhos para sentir plenamente esses últimos momentos. A estrada do dique está deserta, ladeada por campos de arroz verdes que se estendem até o horizonte. A brisa da primavera sopra, carregando o aroma suave do arroz jovem. O cenário é pacífico e poético. Isso os faz esquecer temporariamente quem são, esquecer seus pecados passados. Eles estavam imersos naquele mundo privado de fantasia, quando, do lado oposto, uma velha motocicleta entrou correndo. O ocupante do carro era um homem de meia-idade, vestindo uma camisa do exército puída. Quando os dois carros passaram um pelo outro, o homem de repente virou a cabeça, apertando os olhos para eles com suspeita. O coração de Carmo parecia parar de bater. Ele reconheceu a pessoa. Era o tio 4, um parente distante da casa do marido de Amanda no final da aldeia. Embora fosse apenas um vislumbre, Carmo não tinha certeza se o tio 4 reconhecia a placa familiar de seu primo, ou o físico de Amanda. Um pânico extremo invade Carmo. Ele aumentou apressadamente o acelerador e voou para a frente. Amanda, sentada na parte de trás, também sentiu a anormalidade. Ela perguntou com urgência: "O que há de errado, irmão?" Carmo não respondeu. Apenas colocou o volante e virou apressadamente para uma pequena estrada de terra que levava a um denso jardim abandonado. Ele parou o carro e desligou o motor. Os dois sentaram-se em silêncio no carro, prendendo a respiração e ouvindo. Havia apenas o som do vento, assobiando através das folhas
e o som de seu coração batendo em seu próprio peito. Naquele momento, a linda bolha rosa que eles haviam explodido juntos nos últimos dias explodiu em pedaços. A cruel realidade foi claramente revelada. Eles não são um casal de amantes livres. Eles são adúlteros, sorrateiros e com medo. Depois de alguns minutos de um século, sem nenhum movimento, Carmo deu um suspiro de alívio. Talvez o tio 4 apenas tenha olhado para ele, mas não percebeu. Mas o medo ainda estava lá, sufocava nossos corações. Carmo se virou para olhar para Amanda. Seu rosto estava pálido e não havia mais uma gota de sangue. Suas mãos se agarraram firmemente à cela, e ele tremeu e agarrou-a. O silêncio tornou-se mais assustador do que nunca. No final, foi Amanda quem o quebrou. Ela começou a chorar, mas não em lágrimas silenciosas como antes. Ela soluçou, abafada, e gritou de raiva, como se explodisse das profundezas de seu peito. Oh, meu Deus, Carmo, O que estou fazendo? Você sabe como eu estava com medo? Carmo saiu apressadamente do carro, ajudando-a a se sentar em uma árvore. Ele se agachou na frente dela, agarrou suas mãos frias e disse teimosamente: Sinto muito, sinto muito. Acho que ele não viu nada, não tenha medo. Mas as palavras de conforto de Carmo neste momento não surtiram efeito. Amanda afastou a mão dele e olhou para ele com olhos reprovadores e desesperados. Você não vê? Se você não o vir desta vez, verá na próxima vez. Como o papel pode disparar? Se isso acontecer, o que você sabe? Meu marido, embora seja seco, nunca fez nada de errado comigo. Minha filha, ela é muito jovem. O que acontecerá com ela se a família se desfizer? Meus pais, meus sogros, que tipo de olhos eles vão olhar para mim? Você já pensou sobre essas coisas? Cada palavra de Amanda era como uma facada no coração de Carmo. Ele ficou pasmo. Até agora, ele só tinha pensado egoisticamente sobre seus próprios sentimentos, pensando em como estar com ela. Ele não havia pensado nas terríveis consequências que poderiam ocorrer, não apenas para ele, mas para ela e para tantas outras pessoas inocentes. Ele percebeu que seu egoísmo havia empurrado os dois para um caminho sem saída. Ele havia prometido protegê-la, mas foi ele quem a empurrou para o lugar mais perigoso. Ele não conseguia dizer uma palavra, apenas ficou sentado lá, com o rosto para baixo. Uma sensação de desamparo e culpa cobriu todo o seu corpo. Eles costumavam pensar que seu amor era real, a harmonia entre eles era real. Mas um amor construído sobre o engano, sobre a dor dos outros, pode ser chamado de amor. O desejo momentâneo pode trazer momentos apaixonados, mas o preço é muito alto. Eles percebem que esse amor, por mais bonito que seja, não pode ter um final feliz. Só pode terminar em lágrimas e colapsos. No dia 28, as breves alegrias do Natal chegaram ao fim. As pessoas fizeram as malas e voltaram para a cidade para começar um novo ano de trabalho. A pequena plataforma da estação distrital estava lotada de pessoas, mas não havia mais a mesma atmosfera ansiosa e movimentada do dia 24. Em vez disso, há rostos tristes, despedidas cheias de apego. Carmo e Amanda também estavam lá, cada uma com sua própria família. Eles ficaram nos dois cantos da plataforma, evitando deliberadamente os olhos um do outro, mas ocasionalmente não podiam deixar de dar uma olhada um no outro. A terra era redonda, e o destino parecia querer provocá-los até o fim. O trem deles estava no mesmo vagão, e seus assentos estavam separados por apenas algumas fileiras. Depois de se acomodarem em seus assentos, eles apenas acenaram com a cabeça e se cumprimentaram educadamente, como dois conhecidos casuais, diante dos olhos dos pais de Carmo e do irmão de Amanda, que estava com ela para se despedir dela. A atmosfera no trem de ida contrasta fortemente com o trem noturno de retorno. Não há mais histórias de fofocas, não há mais risos e olhos sorrateiros para fazer amor. Agora, entre eles, há apenas um silêncio pesado, uma distância invisível,
mas grande o suficiente para fazer as pessoas se sentirem sufocadas. Carmo sentou-se perto da janela, fingindo olhar para fora, mas sua mente estava completamente vazia. A cena familiar da aldeia passou pela porta, mas ele não a achou mais bonita e pacífica. Ele só sentiu que seu coração estava pesado. Os últimos dias foram como um sonho para ele, um sonho doce, mas também cheio de culpa. E agora é hora de ele acordar para enfrentar a realidade. Ele olhou para Amanda através da abertura em seu assento. Ela estava sentada lendo um livro, mas ele sabia que ela não estava. Seus olhos estavam sem vida, e ela suspirava de vez em quando. Ela parecia tão frágil e lamentável. Seu coração apertou. O que você fez? O que ele trouxe para ela, além de breves momentos de paixão? E agora, deixando-a com um fardo psicológico e um medo insaciável. Amanda também está se afogando em seus próprios pensamentos. O livro que se abria diante de seus olhos era apenas uma desculpa para ela não encarar os olhos de todos e de Carmo. Em sua mente, neste momento, havia um caos. Ela se arrependeu dos momentos apaixonados com ele e, ao mesmo tempo, sentiu nojo de si mesma. Ela é esposa e mãe, mas traiu o marido e os filhos, pisoteou a felicidade de sua família apenas por causa de um momento de fraqueza. Ela olhou para sua mão, que ainda sentia o calor do punho de Carmo, mas esse calor não é mais doce. Era como uma brasa fumegante queimando sua consciência. O que ela deve fazer quando retornar? Como ela poderia enfrentar o marido? Como ela poderia segurar alegremente seu filho nos braços, quando ainda havia a imagem de outro homem em sua mente? A nave ainda está voando, levando-os para longe de sua terra natal, para longe do mundo de fantasia que eles criaram para si mesmos e para mais perto da realidade que enfrentam. Logo, os arranha-céus da cidade apareceram. O trem entrou na estação e o alto-falante anunciou em voz alta. O fluxo de pessoas se aglomerou para descer do trem novamente. Carmo e Amanda também se juntaram às fileiras. Seus passos são tão pesados. Saindo do portão da estação, eles pararam, de frente um para o outro pela última vez. No meio da azáfama das pessoas, rodeadas pelo som das buzinas dos carros, pessoas a falar e a rir, mas para elas, o mundo parece estar em silêncio. Eles se entreolharam, se olharam por um longo tempo, profundamente, tentando capturar todas as imagens do outro em suas mentes. Carmo queria dizer alguma coisa, queria dar-lhe um abraço apertado, mas ele sabia que não podia. Qualquer ato íntimo neste momento é supérfluo e ridículo. No final, ele só conseguia franzir os lábios, dizendo a única coisa que provavelmente era a única coisa certa que ele poderia fazer por ela agora. Viva bem, Amanda! Suas palavras foram como um golpe de faca, cortando o último vínculo frágil entre eles. Não é uma promessa, mas um adeus, uma libertação um para o outro. Amanda não respondeu. Suas lágrimas já estavam em seus olhos e sua garganta estava sufocada amargamente. Ela estava com medo de que, se abrisse a boca, começaria a chorar. Ela apenas acenou com a cabeça levemente. Acenou com a cabeça no final e então decisivamente virou as costas e se afastou, juntando-se à multidão de pessoas, sem virar a cabeça uma vez. Carmo ficou ali, estupefata, observando a sombra das costas de Amanda até que ela desapareceu da multidão. Nesse momento, ele sentiu uma grande perda, uma lacuna no peito. O sonho acabou. O caso de amor desajeitado em sua cidade natal talvez também devesse ser enterrado lá para sempre. Carmo voltou para casa, a casa onde moravam sua esposa e 2 filhos amados. Sua esposa ficou feliz em buscá-lo, perguntando se ele estava cansado na estrada e se estava se sentindo na cidade natal de seus pais. Ele sorriu, abraçou sua esposa, um abraço talvez o mais caloroso em anos. Mas havia um sentimento sufocante de culpa em seu coração. Amanda também voltou para sua pequena família. Seu marido tinha acabado de voltar do trabalho e comprou um pequeno presente para ela.
Ele perguntou se era divertido voltar para sua cidade natal no Natal. Ela apenas sorriu fracamente, dizendo que era o mesmo de todos os anos. Naquela noite, Carmo não conseguiu dormir. Ele estava deitado de costas para sua esposa, os olhos abertos e olhando para a escuridão. Imagens de Amanda. Os gritos de Amanda e as despedidas na plataforma continuavam voltando. Ele se perguntou: ela estava sofrendo de insônia como ele? A partir desse dia, todos viram que o Carmo parecia mudar. Ele se preocupa mais com sua esposa e filhos, compartilha ativamente as tarefas domésticas com sua esposa e leva toda a família para passear todo fim de semana. Sua esposa estava muito feliz. Ela acha que talvez a recente viagem de volta à sua cidade natal tenha ajudado o marido a perceber o valor da família. Só ele sabia, ele fez tudo isso, em parte porque realmente percebeu que era muito cruel, mas em parte, mais para expiar seus erros, para aliviar o tormento em seu coração. Amanda também mudou. Ela não suspira mais ou fica irritada com a secura do marido. Ela ficou mais quieta, cuidando silenciosamente do marido e dos filhos, cultivando sua família. Ela passa todo o seu tempo livre brincando com a filha, ensinando lições e contando suas histórias. Parece que ela está tentando usar seu amor por seu filho para preencher o vazio e apagar as memórias culpadas em seu coração. Suas vidas continuaram assim. As duas linhas paralelas se cruzaram em um ponto e continuaram a ir em duas direções indefinidas. Às vezes, em noites tranquilas, quando toda a família está dormindo, o telefone de Amanda vibra com uma mensagem de algum dispositivo estranho. A mensagem não tinha nada grande, apenas 3 palavras. Você está dormindo? Seu coração pulava uma batida toda vez assim. Ela sabia que era Carmo. Ela sabia que ele era igual a ela, sofrendo de insônia, atormentado por lembranças. Seu dedo correu sobre o teclado. Ela estava prestes a responder, mas depois parou. Ela silenciosamente apagou a mensagem, desligou o telefone e se enrolou no cobertor, tentando adormecer. Responder a essa mensagem também significava reacender um fogo, e ela não queria ser queimada novamente. O que esse amor desajeitado trouxe para eles no final? Isso os salvou de um casamento tedioso, lembrando-os do sabor da paixão, ou arruinou algo invisível, mas extremamente importante no fundo de suas almas, deixando uma cicatriz que nunca pode cicatrizar? A resposta, talvez apenas os insiders saibam. Às vezes, o que pertence ao passado é melhor deixá-lo dormir. Porque quando tentamos acordá-lo, podemos ter que pagar um preço muito alto que nunca previmos. Em vez de procurar uma nova felicidade do lado de fora, tente cultivar e reaquecer a felicidade que você tem em suas mãos. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que estão por vir.